E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu quero dividir com vocês um assunto um pouco mais profundo. É algo que eu alcancei entendimento e eu não acho que seja legal guardar para mim. Eu acho muito interessante eu dividir esse conhecimento, esse entendimento com vocês. Bom, eu quero trazer para vocês uma passagem que aconteceu lá no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos. É uma passagem onde fala da cura de um leproso. As características da lepra eram que ela retirava, né? A pessoa não tinha mais sensibilidade, né, na pele, em alguns pontos do corpo. E às vezes ela se feria e aquilo não se curava. Né? Eram feridas que viravam chagas e muitas vezes até apodrecia, né? Necrosava. Era uma coisa horrível. Naquela época, havia-se muito preconceito, havia pouco conhecimento, pouco entendimento. E o que as pessoas adotavam para fazer? O leproso deveria ser afastado da sociedade. Ele não podia mais se misturar. Isso mesmo, ele não podia mais se misturar. Porque senão ele ia contagiar os outros. Né? E como eu disse, como chegava a necrosar alguns lugares do corpo, aquilo tinha mau cheiro. Né? Ok. Na Bíblia, a história relata da seguinte forma. Jesus vinha pelo caminho, logo o leproso viu que Jesus vinha, partiu de encontro a Jesus, jogou aos pés de Jesus, de joelhos, e disse: se queres, tu podes. Se tu queres, tu podes fazer com que eu seja limpo. Né? Ele reconheceu, quando ele se ajoelhou, que ele estava diante de um rei, né? O maior rei que já existiu, né? E que vai existir. Ele estava diante de um Deus, né? Se prostrando de joelho e com humildade, ele falou: se tu queres, se for a tua vontade. Ele não falou: eu quero, eu preciso, me cura. Ele não implorou, ele falou: se tu queres. Né? Olha que interessante isso aí. E de logo Jesus olhou para ele e disse: sim, eu quero ser curado. E imediatamente ele foi curado. O que eu quero trazer com essa história? Bom, eu vou comparar a lepra com o pecado, com nossas vidas. Né? A partir do momento que nós começamos a cometê-lo, né? A partir do momento que a gente sai da fase da inocência e começa a ter ciência, conhecimento das coisas, o homem naturalmente começa a pecar. Então, a partir do momento que ele começa a se sujar. E como o mundo vê isso? Como as pessoas veem isso? O que o pecado faz com a gente? O pecado transforma a gente, transforma o nosso caráter. E isso acontece de uma forma progressiva e lenta. À medida que a gente vai se aprofundando, se afundando no pecado, os nossos valores, os nossos princípios, aqueles que a gente tem guardado dentro da gente, nós deixamos de usá-los, deixamos de respeitar os nossos próprios valores. Né? A moralidade fica distorcida, o caráter fica distorcido. E o restante do mundo, as pessoas que estão à sua volta, familiares, amigos, etc., a sociedade, começa a te apontar. Você já não tem mais nome, né? Como esse cara da Bíblia. Ele era chamado de o leproso, não cita o nome dele, ele era conhecido como o leproso. E você passa a ser o cachaceiro, o drogado, a prostituta, o adúltero, o traficante, o mau caráter, porque você passa a ser taxado dessa forma. Mas a parte mais linda é Jesus quer e deseja te limpar do pecado. E Ele tem poder para isso. Ele tem poder para isso. Basta prostrar-se diante dele. Né? Reconhecer-se pecador, como aquele homem fez. Eu sou doente, eu sou leproso. Tu és o rei. Se tu quiser, Senhor, tu podes. E Ele pode. E o que a gente precisa fazer é colocar o nosso coração diante de Deus. Primeiro a gente tem que reconhecer. Bom, eu sou imundo, eu sou puro, meu pecado fede, isso muda o meu caráter. Não é o caráter de Cristo, não é o caráter que Deus quer que eu tenha. Eu não tenho a mente de Cristo, né? Eu não estou seguindo aquilo que Deus planejou para mim. E por isso eu adoeci a ponto de ter mau cheiro, né? A forma que o mundo olha. Mas Jesus te vê com outros olhos. No primeiro verso, logo no início, fala que Jesus traçava por um caminho e o leproso veio de encontro. Qualquer outra pessoa teria se desviado. Jesus não vai se desviar de você. Jesus não afasta de você. Ele continua no caminho dele. Ele continua andando em sua direção. E você que está leproso, que está doente, você que precisa desse auxílio, também não vai ter que desviar, porque senão a sociedade vai te punir. Porque você está indo de encontro de Jesus, do rei. E a palavra do rei tem muito poder. E essa é a palavra que ele tem para você. Ele quer que você seja curado. Ele quer que você seja limpo. Foi por isso que ele se entregou na cruz. Para que você tenha uma vida digna
digna. Olha essa palavra, hein? Essa palavra é forte. Dignidade, né? Então o recado que eu deixo para você é isso. Jesus quer que você seja limpo, purificado, que você tenha uma nova aparência. Jesus quer tirar suas feridas. Jesus quer curar você, curar o seu coração, aquele coração machucado, aquela coisa que não cicatriza mais. Jesus quer mudar a sua vida. E o mais importante, ele caminha em sua direção. Não mude de direção, vá ao encontro dele, prostre diante dele, clame a ele, reconheça ele como o Cristo, o Salvador, o Rei. Reconheça ele como o Deus, um Deus que esteve aqui na terra para comprar todos os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Fiquem com Deus.